Fala pessoal, vamos matar um pouquinho a saudade do quadro, né? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre corrente elétrica, tá? O que vem a ser a corrente elétrica? Todo metal, ele é classificado como metal por quê? Porque ele tem elétrons livres. Então eu vou representar aqui os elétrons livres de um metal. Então eu vou pegar um pedaço de fio, né? Se eu olhar para a estrutura atômica desse fio, eu vou ver um monte de elétrons livres que estão se movimentando de forma desorganizada, de forma aleatória, tá? Você vai ter elétron que vai estar indo para cima, elétron que vai estar indo para baixo, elétron que vai estar indo para a direita, para a esquerda. Então você vai ter um movimento totalmente desordenado de elétrons, ok? E aí o que acontece? Se você vem aqui, ó, desse lado você coloca uma placa carregada positivamente e desse lado você coloca uma placa carregada negativamente, gerando aqui uma diferença de potencial, gerando aqui, ó, uma DDP. O que vai acontecer? Vai aparecer um campo elétrico aqui, tá? Esse campo elétrico vai sair da placa positiva e vai para a placa negativa, né? Porque carga positiva gera campo de afastamento e negativa de aproximação. Você vai ter um campo elétrico aqui, então, e esse campo elétrico vai fazer o quê? Esse campo elétrico ele vai exercer uma força sobre esses elétrons. E esses elétrons, então, vão começar a se mover todos para uma mesma direção. Ó, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então, todos esses elétrons vão ficar sujeitos a uma força elétrica para lá. E esses elétrons, então, eles passam a se movimentar de forma ordenada, todos para a esquerda. Todos eles passam a se movimentar para a esquerda. A esse movimento ordenado, devido a uma DDP, ou aplicação de um campo elétrico, a esse movimento ordenado de elétrons, devido a uma diferença de potencial ou campo elétrico, nós chamamos de corrente elétrica, tá? Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons devido à presença ou aplicação de um campo elétrico ou devido a uma diferença de potencial. Toda vez que você gera uma diferença de potencial, os elétrons passam a ter movimento ordenado. E nós chamamos isso de campo elétrico. Chamamos isso de corrente elétrica, tá? Bom, e para que serve a corrente elétrica? A corrente elétrica tem o objetivo de fazer transporte de energia de um ponto para o outro. Então, quando Deus estava lá com seu laptop programando a natureza, ele programou a natureza para fazer o quê? Possibilitar o ser humano de fazer transporte de energia de um ponto para o outro. E é isso que a gente faz, né? Quando você liga uma lâmpada, quando você liga o som, quando você usa o chuveiro elétrico, você está usando a energia que está vindo da onde? A energia que está vindo, por exemplo, da usina hidrelétrica, da energia da queda de água, né? Então, aquela energia da queda de água que está lá na usina hidrelétrica, ela chegou na sua casa para ser transformada em energia luminosa, energia térmica, energia sonora. Como é que essa energia veio? Ela veio através da corrente elétrica. Então, corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons devido à presença de um campo elétrico ou a diferença de potencial que tem como função fazer transporte de energia de um ponto para o outro. Ok? Bom, lembra-se que eu falei com vocês que na física a gente sempre trabalha com duas coisas, a qualificação e a quantificação de uma grandeza, né? Qualificação da qualidade, definir corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons devido à presença de um campo elétrico ou de uma DDP que tem como função fazer transporte de energia de um ponto para o outro. Agora eu preciso quantificar, dar um número para isso, para falar assim, é maior ou menor, né? Para isso a gente vai ter a intensidade da corrente elétrica, tá?
A intensidade da corrente elétrica, ela vai ser representada pela razão entre a quantidade de carga que passa pela seção reta transversal do condutor a cada instante de tempo, tá? O que é seção reta transversal do condutor? Ó, a seção reta transversal seria você pegar aqui como se fosse uma redezinha e colocasse aqui a intensidade da corrente elétrica, ela vai falar para a gente quanto de carga elétrica que vai estar passando por essa rede colocada aqui na transversal aqui do condutor, tá? Então, a intensidade, e por isso que a gente representa pela letra I, tá? I de intensidade, né? A intensidade da corrente elétrica vai nos informar qual a quantidade de carga que vai estar passando por essa seção reta transversal do condutor a cada instante. Essa carga é em módulo, tá? Porque a gente não trabalha com corrente elétrica negativa, a gente trabalha com corrente elétrica positiva, tá ok? Então, a gente sempre coloca em módulo, porque como eu tenho um movimento de elétrons, e elétron a carga é negativa, a quantidade de carga também seria. Então, na relação matemática, a gente coloca módulo para estar trabalhando sempre com valores positivos, tá? Então, por definição, a corrente elétrica, a intensidade vai informar para a gente qual a quantidade de carga que está sendo transportada por aquele condutor a cada segundo. Quantidade de carga é dado em Coulomb e o tempo pelo Sistema Internacional de Unidades é dado em segundos. Seria então a intensidade da corrente elétrica em coulombs por segundo se o Sistema Internacional de Unidades não resolvesse homenagear um grande físico que fez estudos sobre corrente elétrica e várias outras coisas, o Ampère. Tá? Então, o Sistema Internacional de Unidades utiliza como unidade da corrente elétrica o ampere. A gente escreve ampere, mas fala ampere, tá? Então a gente vai ter assim, tem uma corrente elétrica de 20 ampere, ou tem uma corrente elétrica de 1,5 ampere, tá? E aí você tem que entender que 20 amperes significa que por aquele condutor estão passando 20 coulomb de carga a cada segundo. Se tem uma corrente de 1,5 ampere, está passando 1,5 coulomb de carga a cada segundo, tá? O objetivo da intensidade da corrente elétrica é te dar essa informação, ok? E aí, vamos entender para que serve essa informação, tá? Olha só, eu vou usar uma coisa que está bem próxima de vocês, tá? Imagina que você tem 3 carregadores de celulares. 3 carregadores. Você tem um carregador de celular de 1,5 ampere, você tem um carregador de celular de 2,5 ampere e você tem um carregador de celular de 5,1 ampere, que hoje já estão vendendo aí esse tipo de carregador. Bom, o que significa isso? Significa que esse carregador, vamos chamar de carregador 1, carregador 2 e carregador 3. Eles falam para gente que esse carregador aqui é um carregador rápido, que ele vai carregar a bateria do celular mais rápido do que esse aqui. Mas por que faz isso? Bom, vamos entender. O que significa 1,5 ampere? 1,5 ampere significa que esse carregador está transportando 1,5 coulomb de carga a cada segundo. Esse aqui está transportando 2,5 coulomb de carga a cada segundo. E esse aqui está transportando 5,1 coulomb de carga a cada segundo, certo? Se cada carregador for de 9 volts, vamos considerar que os 3 têm a mesma voltagem, 9 volts. O que significa 9 volts? O que significa potencial mesmo? Significa
9 volts significa 9 joules por cada coulomb de carga, né? Porque potencial mede a quantidade de energia que cada coulomb de carga absorve do campo elétrico. Lembra? Então, 9 volts significa 9 joules por coulomb. Esse carregador aqui transporta 1,5 coulomb de carga. Se cada coulomb está transportando 9 joules e por aqui está passando 1,5 joules por segundo, significa que por esse carregador aqui está fornecendo à bateria 12 joules de energia a cada segundo, né? Porque são 1,5 coulomb de carga, cada coulomb está transportando 9 joules, a metade de 9 não é 3, é 4,5, então isso aqui vai dar 13,5, né? Então, a cada segundo, esse carregador está fornecendo para a bateria, para ela desfazer a reação química. Lá quando a gente estiver estudando geradores, eu vou explicar isso para vocês. A bateria não é igual uma caixa d'água que você vai colocando água. O que acontece quando a gente põe para carregar, o que a gente faz na verdade é desfazer a reação química, tá? E para desfazer uma reação química, a gente sabe que a gente precisa de energia. Esse carregador está fornecendo 13,5 joules de energia a cada segundo para a bateria. Esse aqui vai estar fornecendo 9 volts, 9 joules por coulomb. Se um coulomb transporta 9 joules, 2,5 coulomb vai transportar quanto de energia? 2 vezes 9, 18, mais 4,5, 22,5 joules por coulomb. Então, esse aqui vai estar dando para a bateria, por segundo, desculpa, vai estar dando 22,5 joules de energia para a bateria desfazer a reação química. Se você vier para cá, são 5,1. Então, se um coulomb está dando 9 joules, 5,1 coulomb vai dar quanto de energia? 9 vezes 5, 45, 45,9 joules de energia por segundo, né? Então, olha, esse aqui está fornecendo 13,5, esse aqui está fornecendo 22,5, esse aqui está fornecendo 45,9. Teoricamente, então, esse carregador aqui vai carregar o celular muito mais rápido do que esse. E eu falo teoricamente porque não adianta eu fornecer isso aqui se a velocidade de reação química da bateria, do elemento que está na bateria, não for condizente com aquilo, tá? Então, vai carregar mais rápido, com certeza, mas não nessa proporção aqui, tá? De praticamente 3 vezes mais rápido, né? Aqui está 13,5, próximo de 15, então mais de 3 vezes. Não daria toda essa velocidade, porque a gente tem uma outra variável que é o elemento químico, né? A reação ali, ela vai depender do elemento químico que eu estou. A velocidade da reação vai depender. Então, se a bateria não foi feita para ser carregada com essa amperagem aqui, não adianta eu colocar, porque ela não vai ficar em 100% de eficiência. É bem provável que vai carregar mais rápido, mas não nessa proporção, né? Se eu vier daqui para cá ou se eu vier daqui para cá, ok? Mas teoricamente, é por isso que eles falam que esse carregador é rápido, porque teoricamente ele está dando mais energia a cada segundo para a bateria, entendeu? Gente, nós temos 2 tipos de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica que nós chamamos de corrente contínua e a corrente que nós chamamos de corrente alternada. Qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? A corrente contínua é aquela em que os elétrons sempre vão se mover na mesma direção, tá? Então, o fluxo de elétrons é sempre no mesmo sentido. É o que acontece, por exemplo, com pilhas e baterias e células fotovoltaicas. O elétron está sempre se movimentando na mesma direção. A corrente alternada é aquela que a gente tem na nossa rede elétrica. O elétron ele fica indo e voltando,
tá? Ele fica oscilando. Vocês podem pegar uma lâmpada, você pode pegar o carregador do seu celular, você vai ver que lá, além de estar informando voltagem, corrente elétrica, tem essa informação aqui, ó. Qualquer aparelho eletroeletrônico, você vai ver que tem essa informação aqui, 50 a 60 Hz. O que é Hertz? Unidade de quê? Frequência. Agora, por que uma unidade de frequência está dentro de um equipamento que está mexendo com eletricidade? Primeiro, o que é frequência? Mede o número de oscilações a cada segundo. E aí, então aqui, lá no aparelho está dizendo que eu tenho uma frequência, uma oscilação que vai de 50 a 60 vezes por segundo. Oscilação de quê? Da corrente elétrica. A rede elétrica que a gente utiliza, então, o elétron ele fica indo e voltando de 50 a 60 vezes por segundo. Por isso que você tem essa informação. Se a frequência ficar menor, o aparelho não vai funcionar corretamente. Se a frequência ficar maior, o aparelho também não vai funcionar corretamente. Porque o aparelho, da mesma forma que ele foi feito para funcionar dentro de um intervalo de voltagem, ele também foi feito para funcionar dentro do intervalo de frequência. Se for menor ou maior, ele não vai funcionar corretamente, tá? Então, corrente alternada é essa que o elétron fica indo e voltando, tá? Quando a gente estiver estudando lei de Faraday, lá em eletromagnetismo, vocês vão entender por que a nossa corrente elétrica ela é alternada, tá? A corrente da nossa rede elétrica é alternada, ok? Então eu tenho corrente contínua e eu tenho a corrente alternada. Corrente contínua é de pilha, bateria, célula fotovoltaica. Corrente alternada é da rede elétrica, do alternador do carro, tá? São correntes alternadas onde que o elétron fica indo e voltando, beleza? Bom, pessoal, sentidos da corrente elétrica. Nós temos dois sentidos para a corrente elétrica. O sentido que nós chamamos de real e o sentido que nós chamamos de convencional, tá? Então vamos lá. O que seria sentido real e sentido convencional da corrente elétrica? Eu tenho aqui lá o meu fio, coloquei uma placa positiva, uma carga negativa, gerou-se o campo elétrico, os elétrons ficaram sujeitos a uma força elétrica, né? Ficou sujeito a uma força elétrica e eles passaram a se mover de forma ordenada na direção da placa negativa, ou desculpa, na placa positiva. Chamamos de sentido real da corrente elétrica o sentido em que os elétrons estão se movendo, tá? Então, se o elétron está indo para a esquerda, então o sentido real da corrente é para a esquerda. E aí, disseram o seguinte: para cada elétron, para cada carga negativa que vai para a direita, existe um portador de carga positivo que está se movendo no sentido contrário. Então, para cada elétron indo para lá, existe uma carga positiva se movimentando no sentido contrário, que eu chamo de Gasparzinho, porque a gente não vê ela, né? Pela definição, existe um Gasparzinho, tá? Um fantasminha aqui, positivo, que está se movendo no sentido contrário. E aí chamaram esse sentido de sentido convencional, tá? Então, sentido convencional, o sentido convencional é aquele que segue o sentido dos portadores de carga positiva, tá? Então, sentido real é o sentido dos elétrons e o sentido convencional, o sentido dos portadores de carga positiva, tá? Bom, meio esquisito isso, sempre achei. E aí fui pesquisar mais a fundo. Por que convencional?
Por que convencional? Convencional vem de convenção, foi convencionado. Mas por que foi convencionado? O que levou os pesquisadores, os físicos ou alguém a fazer um sentido diferente? O que acontece é o seguinte, olha só. Eu estou dizendo para vocês que a corrente elétrica, ela está na natureza para fazer transporte de energia, certo? Então, eu vou pegar a energia de um ponto, vou levar para o outro para poder gastar, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui uma bateria, vou ligar ela a uma lâmpada, e o que a lâmpada vai fazer? Vai transformar a energia elétrica em energia luminosa, né? Então vai sair o elétron, aqui do polo negativo, né? Eu falo, gente, que eu faço a analogia do elétron como se ele fosse uma mula que transporta no seu lombo energia, tá? Imagina, faz referência, né? As mulas eram utilizadas para transportar carga, né? Então, eu faço essa analogia. Então, imagina que o elétron, ele é uma mulazinha que vai transportar no seu lombo energia, tá? Então, o coulomb de carga é a mula, tá? E a energia é a carga que está carregando em cima. Então, as mulazinhas, os elétrons vão sair daqui, vai chegar aqui, vai deixar energia no filamento da lâmpada para que ela converta isso em energia luminosa e ele vai voltar para cá, certo? E ele vai voltar para cá. Aí é que vem a questão da convenção. Presta bem atenção. Carga negativa, deixa eu trocar o pincel. A carga negativa, por exemplo, menos 20 coulomb, se você for calcular o potencial, que é K, Q sobre D, você vai calcular um potencial negativo. Se você tiver uma carga positiva e for calcular o potencial, você vai achar um potencial positivo. Então, por exemplo, se eu fosse calcular o potencial aqui, daria menos 10 volts. E aqui daria mais 10 volts. Então, e o que é voltagem? O que é voltagem? Mede a quantidade de energia que cada coulomb de carga tem. Menos 10 volts mais 10 volts significa que aqui tem menos energia e aqui tem mais energia, tá? Então, menos 10 volts mais 10 volts significa que aqui o elétron está indo para um lugar para ganhar energia, porque ele está num lugar que tem pouca energia, porque menos 10 é menor do que mais 10. Então, ele está indo do lugar de menos energia para um lugar de mais energia, tá? E aí é que veio a questão. Como a energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída, só pode ser transformada ou convertida, olha o que acontece. O elétron saiu daqui, de um lugar de baixa energia, chegou aqui, deu essa energia para a lâmpada, para ela converter ela em luminosa, e ele chegou do outro lado com mais energia, tá? Então, desse jeito que está aqui, acontece assim, ó, o elétron sai com pouca energia, depois dele gastar energia, ele chega num lugar com muita energia, tá? É mais ou menos assim, você sai da sua casa com R$1.000 para ir até o mercado fazer compra, você faz a compra e sai do mercado com R$1.500. Ou seja, você sai de lá com mais dinheiro que você tinha e ainda mais a mercadoria. Então, para efeitos práticos, para engenharia, isso aqui não tem muito sentido. Como é que eu saio com R$1.000 e volto para casa com 1.500 depois de fazer uma compra? Isso não faz sentido. Faria sentido se eu sair com R$1.500 da minha casa, passar no mercado, gastar parte da energia e chegar com energia menor. Faz mais sentido dessa forma. E por isso convencionou-se então o sentido da corrente elétrica que tem mais sentido para o dia a dia.
Então, a corrente elétrica, ela vai no sentido do polo positivo da bateria para o polo negativo da bateria. Porque aí o elétron está cheio de energia, chega aqui, ele gasta uma parte dessa energia e vai chegar do outro lado com uma energia menor. Por isso, convencionou-se que a corrente elétrica ela seria nesse sentido aqui, no sentido contrário aos elétrons. Os elétrons estão se movendo assim e a corrente elétrica eu vou estar colocando no sentido contrário. Isso é um sentido convencional, simplesmente para ter um pouco mais de sentido no nosso dia a dia, tá? Mas só quero deixar claro aqui que para a física tem todo o sentido o elétron estar saindo daqui de um lugar de pouca energia, conseguir gastar energia e chegar aqui com mais energia, tá? Para a física isso aqui tem todo o sentido. Mas aí para o nosso dia a dia, para as pessoas leigas, convencionou-se que a corrente elétrica vai no sentido contrário. Então, eu achei meio forçação de barra dizerem que o sentido convencional é aquele cujos portadores de cargas positivas se movem, porque para cada carga negativa que se move num sentido, existe um portador de carga. Veja que não fala que é próton, no elétron, é simplesmente um portador de carga. Um portador de carga positivo, por isso que eu chamo de Gasparzinho, né? Para quem não assistiu o desenho, é o Fantasminha Camarada. Existe um portador de carga positiva no sentido contrário. E o sentido convencional da corrente é o sentido desse portador de carga. Convencional vem de convencionar, né? Então, convencionou-se que a corrente elétrica é no sentido contrário ao elétron. Então, o sentido real da corrente elétrica, tá? Ó, placa positiva, placa negativa, o condutor está aqui, sentido real da corrente elétrica. Para onde que o elétron vai estar se movendo aqui? Para a placa positiva. Então, sentido real para a placa positiva. Sentido convencional no sentido contrário. Então, a gente fala assim, o sentido real da corrente elétrica é do potencial negativo para o potencial positivo. O sentido convencional da corrente é da placa positiva para a placa negativa. No caso da bateria, do polo positivo para o polo negativo, tá? Qual que nós vamos utilizar na resolução de exercício? Sentido convencional da corrente elétrica, tá? A gente sempre utiliza o sentido convencional. Ele foi convencionado exatamente para a gente poder estar utilizando. Então, sempre utilizando no exercício o sentido convencional, ok? Bom, para encerrar então aqui, propriedade que a gente vai utilizar muito, tá? Olha só, nós sabemos que corrente elétrica é a razão da carga pelo tempo, né? Ou seja, a quantidade de carga é a corrente vezes o tempo, ok? Bom, eu posso representar isso aqui, ó, em um gráfico de corrente elétrica versus tempo, tá? Então, essa relação aqui, eu posso representá-la graficamente, principalmente quando a corrente elétrica for variável. Quando você tem uma corrente elétrica que é variável, não dá para utilizar essa equação aqui. Essa equação, dessa forma que está aqui, ela só pode ser usada quando a corrente elétrica for constante. Só o tempo variando, mas a corrente constante. Agora, se a corrente varia no decorrer do tempo, eu preciso saber qual foi a quantidade de carga total que passou por ali, a gente usa o recurso gráfico, a gente utiliza de uma propriedade. Então, eu tenho aqui a corrente elétrica versus o tempo. Então, imagina que você tem uma corrente elétrica que inicialmente ela aumenta. Por algum tempo ela fica constante. E depois de algum tempo ela diminui até chegar em zero. E aí eu preciso saber qual é a quantidade de carga total que passou por esse condutor. O que foi verificado é que
Se eu calcular a área dessa figura aqui, a área dessa figura, ela é numericamente igual à quantidade total de carga que passou pelo condutor, tá? Então, a propriedade a que eu me refiro é, em um gráfico de corrente elétrica versus tempo, a quantidade de carga que passa pelo condutor, ela é numericamente igual à área sob a curva. Então, você identifica aqui quais são as figuras. Aqui não dá para fazer com uma figura só. Eu teria que, por exemplo, fazer essa figura aqui, que eu chamo de figura 1, que é um trapézio. 1, 2, 3, 4. Aqui também pode ser um trapézio. Então, se eu precisar calcular a quantidade de carga aqui, eu vou fazer quantidade de carga é numericamente igual à área 1 mais a área 2. Aí eu calculo a área 1, eu calculo a área 2, somo e eu vou ter o valor da carga. Lembra por que eu falo numericamente? Porque a área é dado em centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Carga é dado em coulomb. As unidades são diferentes, mas foi verificado que o número é o mesmo. Por isso que a gente fala que a carga é numericamente igual à área, tá? Então, sobre essa matéria, é isso, tá? Eu vou estar disponibilizando agora a aula de exercício para vocês, aplicando isso aqui, ok? E depois eu gostaria que vocês fizessem a tarefa mínima da apostila que eu vou estar disponibilizando para vocês, beleza?